quero que você ore comigo nesse momento. Amém? Para que Deus possa compartilhar conosco algo que Ele tem ainda para compartilhar conosco. Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Oh Senhor, nós não temos nem palavras para expressar a nossa humilde gratidão, mas que o Senhor venha se agradar ainda de continuar nos encorajando, nos trazendo edificação, renovação. Em Teu santo nome, Senhor, nós Te louvamos. Amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. A gente não tem por hábito ministrar uma palavra na ceia, mas o Senhor colocou uma carga dentro do meu coração para que eu compartilhe com vocês nessa manhã. E nós vamos juntos, com a graça do Senhor, fazer esse tempo de meditação, até porque o domingo é grande e o dia só está começando. É verdade, sei que vocês estão tranquilos. Ninguém vai ficar sem almoçar. O maior no reino de Deus. A gente tem pensado na igreja nesses últimos dias, nesse contexto de igreja, até diante de tudo que temos visto e ouvido. E a gente sempre vai buscar na palavra do Senhor uma direção, um encorajamento, um consolo, para buscar entender o momento que a igreja de Deus tem vivido, não só no nosso contexto local, como no contexto nacional e até mundial. E essa porção das Escrituras pode nos ajudar a compreender um pouco sobre esse assunto. O capítulo 9 e o versículo 33 ao 37. E como hoje também nós temos aqui na nossa igreja local um momento de renovação, eu posso dizer assim, ou de continuidade, né, de uma liderança que vai ser apresentada, eu queria trazer para todas as lideranças, para as futuras lideranças, e para quem não é liderança, essa palavra e alguns princípios que essa palavra possa estar trazendo para nós, para você que exerce ministérios. Capítulo 9, versículo 33, do Evangelho de Marcos ao 37. E chegaram a Cafarnaum, Jesus e os seus discípulos, né? Quando ele estava em casa, esse em casa aqui é bom entender que é na casa de Pedro. Já ouvi um pregador dizer que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, baseado nesse texto, que é uma bobagem. Jesus ele ficava, quando estava em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ele até disse que Jesus gostava de curtir uma praia, né, baseado nesse texto, e pelo fato de Jesus ter casa em Cafarnaum, que é outra bobagem também. Chegando ele em casa, não na sua casa, mas na casa de Pedro, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Primeiro, nós precisamos encontrar a palavra-chave dessa escritura, desse parágrafo, né? E o texto-chave, podemos dizer, o tutano do osso aqui,
não é? É o que está aqui no versículo 34. Porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Aqui está o cerne da discussão dos discípulos. O que está acontecendo? Nós estamos aqui diante de um assunto que todos os evangelhos vão tratar. Nós vamos encontrar Jesus tratando desse assunto lá em Mateus, aqui no Marcos, em João, em Lucas. É esse tema relacionado à hierarquia, a posição, a vantagens. É um tema que está presente nos evangelhos. Como Jesus tratou com esse assunto da hierarquia, com esse assunto da posição, da vantagem que cada um pensa em ter no reino de Cristo, no reino de Deus, na igreja. Então, esse é o assunto. Eles vinham discutindo uma situação, eles vinham discutindo no caminho, e qual era a discussão? Qual dos 12, deveria ser o maior, o mais importante? Qual dos 12 deveria estar numa posição de poder, de hierarquia, de posição, no topo? E o caráter que Jesus queria imprimir em seus discípulos, assim como Ele quer imprimir um caráter em nós, que somos agora seus discípulos da atual dispensação da igreja, ia totalmente na contramão. Sabe o que é contramão? Quem dirige sabe, né? O caráter que Jesus queria imprimir em seus discípulos ia totalmente na contramão daquilo que eles mesmos ambicionavam. Eles estavam projetando uma coisa e Jesus estava projetando outra. Havia uma colisão, uma contradição entre o que Jesus projetava para eles e o que eles projetavam para si mesmos, em relação a essa questão de hierarquia, de posição, de poder, de cargo, etc, etc, etc. Jesus quer imprimir algo em nós, assim como quis neles. Ele quer nos ensinar alguns princípios acerca desse assunto. O que nós somos no reino e que posição ocupamos no reino. E Jesus teve que tratar desse assunto de forma muito especial. Enquanto os discípulos e Jesus circulavam pela Galileia, o texto começa dizendo que eles vinham da Galileia, chegaram em Cafarnaum, e aconteceu esse episódio aqui entre eles, que Jesus teve que intervir. Foi necessário uma admoestação por parte de Jesus. Porque Jesus está muito preocupado naquilo que nós estamos projetando, naquilo que nós estamos maquinando, seja para o bem ou para o mal. E Jesus teve que intervir. É interessante que Jesus não interrompeu a conversa durante o percurso. Jesus continua o percurso, chega na casa de Pedro, e aí Jesus faz a intervenção. Ele sabe o momento certo de intervir. Talvez outro líder parava ali na hora. O que vocês estão conversando? Jesus continuou caminhando com eles, porque Jesus, como Jesus é pedagógico, que mestre é Jesus. E como nós temos muito que aprender com ele. Ele espera o momento certo, o momento exato, e aí ele vai intervir, ele vai fazer a sua admoestação. Eles chegaram em Cafarnaum e eles estavam discutindo. Havia uma discussão entre eles. Marcos, o texto de Marcos,
A palavra que Marcos usa aqui é muito interessante, porque Marcos usa um verbo aqui, o verbo que foi traduzido para discutir. Ele usa o verbo no modo imperfeito. O que isso significa? Isso dá a ideia de uma discussão contínua. Não é algo que eles discutiram naquele momento e pararam a discussão. O texto aqui dá a ideia de uma discussão contínua. Eles vinham no caminho discutindo aquele assunto. Uma discussão que começou e foi se prolongando durante a trajetória. Essa é a ideia que o texto traz. Então Jesus agora chama eles lá na casa de Pedro e Jesus faz uma pergunta para eles. Sobre o que vocês estavam discutindo? Claro que Jesus sabia sobre o que eles vinham discutindo. Mas Jesus precisa ensinar algo para eles. Assim como Jesus precisa ensinar coisas para nós. Por isso que Ele nos faz perguntas. Deus nos faz perguntas não porque Ele não saiba a resposta. É porque nós não sabemos a resposta. Então Ele precisa nos perguntar para que a gente possa entender. Porque Ele já sabe o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração e o que eu venho discutindo no caminho. Então Jesus fala assim: o que vocês estavam discutindo enquanto a gente estava vindo? Sobre o que vocês estavam discutindo? O texto diz que eles ficaram quietos. Eles ficaram quietos, eles ficaram em silêncio. Há perguntas que o Senhor faz para nós, e é tão constrangedor que a gente tem que engolir seco e ficar quieto. Eu acho que alguém falou: nossa, ele estava escutando tudo. A gente achou que ele não estava ouvindo. Né? Ele não estava ouvindo, porque, claro, não tinha só Jesus e os 12. Os evangelhos nos declaram que todo lugar em que Jesus estava havia muita gente. E mesmo no meio da multidão, Jesus foi capaz de escutar o que eles haviam discutido no caminho. Eles estavam debatendo sobre a iminente morte de Jesus. Era isso que eles estavam conversando. Certo? Errado. Antes disso, Jesus havia revelado a eles que era necessário que ele fosse morto. Era necessário que ele fosse entregue na mão dos homens. E era necessário que ele fosse crucificado. E que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Jesus havia falado isso. Nós estamos indo para Jerusalém. E lá o Filho do Homem vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, mas no 3º dia ele ressuscitará. Então a ida para Jerusalém representava algo importante para eles, mas que ia totalmente na contramão daquilo que Jesus havia falado. Eles ainda estavam com isso na cabeça. Quando chegar em Jerusalém, conforme os profetas profetizaram, Jesus vai destruir o poder opressor, vai conquistar o reino, vai inaugurar o seu reino, e então se cumprirá a profecia. O filho de Davi assumirá o trono. Bom, se Jesus vai assumir o trono, ele vai precisar de pessoas. Ele vai precisar de assessores, ele vai precisar de ministros, ele vai precisar compor o seu ministério, não é?
Então eles já estavam se antecipando a Jesus. Bom, para que esperar Jesus escolher? Vamos nós mesmos escolher. Vamos nós mesmos aqui agora decidir a hierarquia do trono, do governo de Jesus. Eu não sei quais os critérios que eles estavam usando. Talvez, Pedro ou André. André, você foi chamado primeiro. Então André falou, eu tenho preferência. Porque antes de chamar vocês todos, ele chamou a mim. Mas Pedro disse, tá bom, você foi chamado primeiro. Mas quem que ele chama quando ele vai fazer os principais milagres? Eu. Você não. Eu também, Pedro. João disse, eu também. Então eu fico imaginando os critérios que eles estavam ali colocando para defender cada um a sua posição. Eu fui chamado primeiro. Não, mas Jesus, quando vai fazer milagres, chama eu, Tiago e João. Mas eu sou mais velho, eu sou mais novo. Eu sou mais letrado, você é menos letrado. Eu não sei o que eles estavam discutindo. Mas eles estavam discutindo como o governo que Jesus iria estabelecer iria se compor. Essa era a discussão. E Jesus o chama. O que vocês estavam discutindo? Fala você. Não, fala você. Não foi você que começou a discussão, fala você. Eles estavam discutindo acerca do status. O status que cada um deles teria nesse reino político que eles imaginavam, que era um reino político, que eles esperavam que Jesus fosse estabelecer ao chegar em Jerusalém. Era isso que eles estavam discutindo. Qual seria o status que cada um teria nessa administração de Jesus, nesse governo que brevemente seria implantado pelo Rei dos Reis, pelo Filho de Davi. Logo, logo Roma seria destronada e o Rei dos Reis assumiria o trono. Veja que interessante, enquanto os olhos de Jesus estavam fixos na cruz, enquanto os olhos de Jesus estavam fixos no martírio, ele disse, eu vou para Jerusalém. E Lucas diz que ele expressou no seu semblante o firme propósito de ir para Jerusalém. Toda a promessa que Deus fez, desde o Éden, se cumpriria em Jerusalém. Em Jerusalém se cumpriria a promessa de Deus a Eva. Em Jerusalém, a cabeça da serpente seria esmagada. E Jesus assumiu no seu semblante o firme propósito de ir a Jerusalém. Os olhos de Jesus estavam fixos em cumprir a promessa do Pai. Ao martírio, ao Getsêmani. Mas eles estavam preocupados com questão de status. Eles estavam discutindo posição, hierarquia, cargos. Enquanto Jesus falava de rejeição, de morte, eles estavam pensando num movimento de conquista política. Um movimento de conquista política para a qual a liderança precisava ser discutida. Se vai haver um movimento, se vai haver uma revolução, se Jesus vai assumir o trono e destruir o opressor gentil, então nós precisamos discutir já a questão da sucessão. Quem vai compor esse quadro? Jesus está no final terreno do seu ministério.
Seu ministério está chegando ao fim. O final do seu ministério está se aproximando. E quando a gente lê esse texto e os textos adjacentes a esse, a impressão é que seus discípulos continuavam acreditando que o reino era uma questão de poder, que o reino era uma questão de grandeza, que o reino era uma questão de status, de hierarquia, irmãos. Era isso que eles estavam imaginando. Eles ainda não tinham entendido do que se tratava o reino de Deus. Não tinham entendido, eles estavam obtusos a esse assunto. Não tinham entendido do que se tratava o reino sobre o qual Jesus vinha pregando a eles. E eu posso dizer que nos nossos dias esse problema ainda persiste. Esse problema ainda continua. Muitos se declaram cristãos, mas ainda não entenderam o que é a essência do reino de Deus. Assim como os discípulos, meus irmãos e irmãs, muitos crentes em nossos dias ainda continuam acreditando que o reino de Deus é uma questão de poder, é uma questão de grandeza, é uma questão de status, é uma questão de posição. Lamentavelmente, ainda nos dias de hoje, assim como os discípulos, muitos ainda acreditam, irmãos e irmãs, que o reino de Deus é só uma questão de posição. É só uma questão de hierarquia. É só uma questão de status. É só uma questão de grandeza. O problema, irmãos, não está no fato de procurar a grandeza. Não é esse o problema. O problema é que tipo de grandeza nós estamos procurando. Essa que é a questão. Essa que é a questão. É que está o X da questão. Não está na grandeza em si, mas qual é o tipo de grandeza que se procura? Então surge uma pergunta: qual é o conceito de grandeza no discipulado a Cristo? É essa a lição que Jesus vai aplicar. E ele espera o momento certo, a hora certa, porque ele é o pedagogo dos pedagogos, ele é o mestre dos mestres, ele é o professor dos professores, que sabe o momento certo de aplicar a aula. Que mestre é Jesus! Como eu amo esse Jesus! Ele sabe a hora de me pegar. Ele sabe a hora de te pegar. Vem aqui. O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você vem discutindo? O que é isso que você vem cogitando aí na tua cabeça? Jesus se assenta. Qual é o conceito de grandeza, irmãos? Isso que precisamos entender. E que muitos cristãos ainda hoje não entenderam. Os discípulos estavam preparados para receber essa lição, para entender esse conceito que Jesus iria então aplicar. Nós estamos preparados? Então, de que forma esta nova verdade sobre discipulado poderia ser aprendida por eles e por nós hoje? Porque é isso que Marcos tem a nos ensinar. Marcos, do seu capítulo 1 ao 16, ele vai tratar desse assunto do discipulado a Cristo. Que maravilhoso é o Evangelho de Marcos. Que precioso é o Evangelho de Marcos. Se você quiser saber o que é discipulado, não precisa ir na livraria comprar 10 livros sobre discipulado. Estude o Evangelho de Marcos. Aí depois você compra todos os livros de discipulado que você quiser. Mas não leia nada sobre discipulado sem estudar o Evangelho de Marcos.
Quer aprender sobre discipulado do Cristo? Se dedique a estudar Marcos. Marcos tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. E eles estavam preparados para essa matéria? Estamos prontos? Eles não estavam. A mente deles estava obtusa ainda. Será que a nossa também não está? Então Jesus precisa aprofundar essa discussão. Já que a pauta é essa, já que o assunto é esse, já que é o que vocês vinham discutindo, então, vem cá, vamos aprofundar esse assunto. Jesus não foge do assunto. Ele vai discutir aquilo que nós estivermos discutindo. É sobre isso que vocês querem saber? Então, vem cá, sentem aqui. Vamos aprofundar isso. É interessante que o texto diz: Jesus se assentou, Jesus chama os 12 e Jesus fala. Ele se senta, ele chama e agora ele ensina. Ele começa a sua matéria, a sua aula com uma pergunta: o que vocês estavam discutindo no caminho? Ele abre a aula. Que professor é Jesus? Partindo de uma realidade que eles estavam vivendo. Ele contextualiza o tema. O que é que vocês estavam discutindo no caminho? A palavra discutir aqui, ela pode ter o sentido de uma briga de palavras. Não era só um debate, eles estavam brigando de forma verbal. Eles iam brigando sobre quem seria o maior. E Jesus está ciente do que está acontecendo. Agora eles ficam aparentemente envergonhados. Quando Jesus faz a pergunta, sabe aquele aluno? O que vocês vinham discutindo do caminho? Nada. A gente estava falando de outras coisas, falando que Pedro, ultimamente, o mar da Galileia tem dado tão pouco peixe. Nada não, Senhor, esquece isso aí. Ficaram envergonhados. Sabe por que eles ficaram envergonhados? Porque eles sabiam que Jesus não ia aprovar. Eles não iam tirar nota 10, ou 9, ou 8, ou 7. Aí um 0, né? Menos 1, ou 1. Interessante que no Marcos, lá em Marcos, você vai encontrar 14 perguntas. 14 perguntas dirigidas aos discípulos. Em todo o evangelho de Marcos, Jesus faz 14 perguntas a eles. Das 14 perguntas, 12 foram de reprovação. Das 14 perguntas que Jesus faz aos discípulos, 12 foram de censura. Com exceção de duas, que está lá no capítulo 8, versículo 27, e no capítulo 8, versículo 29, não precisa ler agora. Com exceção dessas duas, quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Com exceção de duas perguntas, veja, 12 perguntas de reprovação. Esses eram os discípulos de Jesus. Quem escolheria gente assim? Só Jesus, é verdade, meu irmão, só Jesus. Que paciência Jesus tem conosco. Que paciência, irmãos. Jesus tem comigo. A falta de entendimento que os discípulos tinham em relação a alguns assuntos era uma coisa gritante. Como nós também. Não vamos apontar o dedo para eles.
Mas nós somos desse jeito também. Porque vocês estavam discutindo o que mesmo? Jesus poderia ter perguntado assim: o que vocês estavam discutindo? Mas o mestre dos mestres não disse isso. O mestre dos mestres disse: o que vocês estavam discutindo no caminho? Você percebeu? No caminho, na jornada, na caminhada, no discipulado. No caminho, eles estavam discutindo quem era o maior, quem era o mais importante. Embora estivesse caminhando com Jesus, o texto deixa claro, o caminho deles não era o caminho de Jesus. Eles caminhavam com Jesus, mas em caminhos opostos, em caminhos antagônicos. É isso que o Espírito Santo quer destacar aqui. Por que no caminho? Porque não era o caminho de Jesus. Era o caminho deles. O caminho de vocês. Totalmente diferente do meu caminho. Caminhavam juntos, mas com pensamentos opostos, com ideias totalmente opostas. Nesse caminho, o que vocês estavam discutindo? Porque o caminho dos discípulos, como eu disse, era totalmente oposto ao caminho de Jesus. Qual era o caminho de Jesus ali? Em que sentido eram diferentes? Porque as motivações eram diferentes. As motivações deles não eram as motivações de Jesus. Podemos estar caminhando juntos, mas com motivações opostas. Podemos congregar juntos, mas com motivações divergentes. E é isso que está acontecendo aqui. As motivações eram outras. Observe as motivações de Jesus. E observe as motivações deles. O caminho de Jesus era o caminho do serviço. O caminho de Jesus era o caminho da renúncia. O caminho de Jesus era o caminho da cruz. O caminho deles era do poder, da posição, da glória, do status. Esse era o caminho deles. O caminho da vantagem, da posição. Jesus caminhava olhando para a cruz, eles caminhavam olhando para o trono. Não era o mesmo caminho. Não era. Ah, glória a ti, Senhor. Jesus caminha com um firme propósito de ir à cruz. E eles estão pensando no trono, na posição, no poder, no status. E Jesus precisava ensinar algo a eles. E Jesus precisa ensinar algo a nós. Estamos caminhando olhando para a cruz ou olhando para o trono? Buscamos poder, status, glória. Hoje fala-se de legado, não é? Legado. Sim, estamos vivendo uma crise pastoral. Mas a questão é, o que temos diante de nós? O caminho do trono ou o caminho da cruz? O caminho da renúncia? O caminho do serviço ou o caminho do poder? Jesus precisava ensinar algo a eles. Não há trono sem cruz.
Não há trono sem cruz. Jesus chegaria no trono, mas antes de chegar no trono, ele passaria pela cruz. Não há atalho. Não há atalho. Se você estiver fazendo uma viagem e pedir que o Waze organize o seu percurso, se houver um obstáculo, ele vai te mostrar um atalho. Ele vai te mostrar uma rota alternativa. Aqui não há rota alternativa. Aqui não há atalho. Muita gente querendo chegar no trono sem passar pela cruz. Não há trono sem cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a vida, perderá. Esse é o caminho. Não há trono sem cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O caminho do trono é o caminho da cruz. O caminho do trono é o caminho do esvaziamento. Filipenses 2. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se humilhou, se esvaziou, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu trono, porque não há trono sem cruz. Ai, Jesus. O caminho do trono é o caminho da cruz. É o caminho do esvaziamento. Vem cá. O que vocês estão discutindo? A gente fica quieto. Diante de Jesus, a gente fica mudo. A gente se cala. A gente sente vergonha de nós mesmos, vergonha das nossas motivações, das nossas intenções, vergonha das nossas maquinações. A presença de Jesus e a palavra de Jesus nos envergonha. Somos uns escroto, uns lixo. Somos tão rasos. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último, e servo de alguns, servo de todos. Veja que Jesus não anula o conceito de poder, de grandeza. Ele faz uma releitura do conceito. Tá, vocês querem ser o primeiro, tudo bem, vocês querem poder. Eu vou ensinar para vocês o caminho da grandeza, o caminho do poder. Vem cá, eu vou ensinar para vocês. Ele não anula o conceito.
Alguém quer ser o primeiro? Você quer ser o primeiro, Pedro? Você quer ser João? Tiago, você quer ser o primeiro? André, vem cá, você quer ser o primeiro? Vem cá, Bartolomeu. Natanael, vem aqui, você quer ser o primeiro? Quem quer ser o primeiro aqui? Levante a mão aí dos 12. Quem quer ser o primeiro agora aqui? Tá bom, vou mostrar para vocês como é que é. Aí Jesus, de forma magistral, ele dá um novo significado a esse conceito de grandeza. Jesus redireciona o conceito. Lá no mundo secular, quem está em posição superior é servido pelos demais. Lá é assim. Esse é o conceito de poder do mundo. Mas no reino de Deus não é assim. Lá no mundo, quem está em posição superior é servido pelos demais. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. O caminho é paradoxal, irmãos. Qual o caminho da grandeza? Qual o caminho do status, do poder? O caminho da grandeza, irmãos, ou o caminho para a grandeza, consiste em renunciar toda e qualquer grandeza. Esse é o caminho da grandeza. Jesus toma então uma criança e a coloca no meio deles para fazer uma aplicação pedagógica. Olha, o reino dos céus, ou no reino dos céus, só encontra a grandeza aquele que foge da grandeza. No reino do céu só encontra a grandeza aquele que renuncia à grandeza. No reino do céu só encontra o poder aquele que foge do poder. No reino do céu só encontra a posição aquele que foge da posição. A lição é muito clara, é muito direta. Se alguém quer ser o mais importante, será o menos importante. Porque há esse paradoxo do reino. O menos importante é o mais importante. O menor é o maior. O pequeno é grande. O grande é pequeno. O forte é fraco. O fraco é forte. O maior é o menor, mas o menor é o maior. Jesus toma uma criança que simboliza fragilidade, que simboliza fraqueza, que precisa de alguém para o guiar, que precisa de alguém para o instruir. E quando ele diz ser como uma criança, é reconhecer essa profunda necessidade de alguém que me tome pela mão. A necessidade de alguém que me instrua. Porque Jesus está usando o texto lá de Deuteronômio. Quando o Senhor falou para Israel, quando eu te tirei do Egito, eu fui como um pai que te guiou pela mão, pelo deserto. No reino de Deus, eu preciso saber que eu preciso de alguém que me pegue pela mão e me ensine, e me instrua, e me oriente. E por mais que eu aprender, eu sempre precisarei aprender com Ele.
A lição é clara, ela é direta. No reino dos céus, grande é aquele que abre mão da grandeza. Guarde isso, meu irmão. Aquele que abre mão da grandeza, esse é grande. Mas aquele que procura a grandeza, esse é ralo. Esse é ralo. Muito ralo. Mas aquele que foge dela e que entendeu o princípio do reino, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O maior no reino dos céus. O problema é que hoje a igreja está aplicando princípios seculares. Princípios seculares em algo que é espiritual. E o resultado é essa crise no ministério. Essa crise de liderança que a igreja está vivendo. Porque o Senhor nunca vai deixar que ninguém reivindique o lugar que é só dele. Seja eu, seja você, seja quem for. Aleluia, irmãos. Abaixa a cabeça comigo. Senhor, nós somos muito gratos a Ti. Só gratidão. Só gratidão. Por mais obtusos, por mais rasos que sejamos, por mais limitados de entendimento que sejamos, o Senhor está sempre disposto a pacientemente nos discipular, nos ensinar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra lança luz. E em meio a tanta confusão, tanta discussão, tudo que vem se discutindo no caminho, sobre quem é o maior, sobre quem é o menor, sobre quem é maior, sobre quem é menor, sobre quem é mais importante, sobre quem é menos importante, que igreja é mais importante, que ministério é mais importante, que instituição é mais importante. Oh Deus, oh Deus, que o Senhor nos dê graças. Obrigado por saber que estamos pisando em solo firme. Que estamos pisando em solo firme, Senhor. Que não estamos pisando em areia movediça. Que somos instruídos pela Sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que não ficamos abalados nem confundidos com rumores, com agitações, com tumores. Porque sabemos o nosso lugar. E entendemos o nosso lugar no reino. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor ensinou aos discípulos. E esse ensino chegou até nós. Porque o Senhor inspirou o Teu servo a escrever essa lição tão preciosa, Senhor. Mas que ela não fique apenas na nossa cabeça, mas que possamos aplicá-la em nossos corações. Entender, Senhor, que não há glória sem cruz. Que não há glória sem esvaziamento, sem renúncia. E o Teu servo disse
Eu considerei tudo como esterco. Tudo como esterco para conhecer Cristo, para conhecer a suprema grandeza de Jesus. E considerei tudo que adquiri como nada para conhecê-lo e o poder da ressurreição e dos seus sofrimentos. Que o Senhor encontre vasos nesses dias. Que o Senhor encontre vasos nesses últimos dias que respondam ao chamado do Senhor. Quero chamar aqui os irmãos que estarão nos ajudando na ceia. Enquanto nós cantamos o hino da harpa cristã, ou se alguém quiser vir aqui cantar o hino da harpa cristã,